E aí, galerinha, voltamos aqui com a nossa segunda videoaula. Nessa segunda videoaula nós daremos introdução à parte da janela em si. Nós já vimos a função WinMain. Vamos agora ver a função WindowProc para depois a gente poder criar a janela. Porque infelizmente eu não consegui descobrir ou não consegui achar um jeito mais fácil de criar uma janela. Porém, não se preocupe, porque depois desses, acho que 5 ou 6 primeiros tutoriais, você vai estar apto a você criar sua própria classe para criar a janela do Windows e gerenciá-la de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, e vai ter também uma reusabilidade de código. Então, eu tenho aqui eu continuei da aula onde a gente parou. A única coisa que eu fiz foi adicionar esse protótipo do WindowProc, que ele será utilizado para processar as mensagens que serão exibidas na nossa aplicação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é processar essa mensagem aqui. Então, a gente vai utilizar um switch message. Ok, não vou explicar como funciona o switch, porque se você está assistindo este tutorial é porque você já tem uma noção de programação no C++. Então, vamos criar um case para wm Windows Message underline destroy. Então é só para ele verificar se foi postada essa mensagem ou se o nosso handler está retornando essa mensagem. Caso ele retorne esse valor, então a gente vai fazer um PostKit message. Nós vamos sair da nossa aplicação. Código de saída 0, é o padrão. E vamos retornar um valor, que nossa função aqui ela tem que retornar o valor. Então vamos retornar 0 para esse tipo de dados aqui. E fora do switch, nós vamos simplesmente fazer o retorno, né? Então, se acontecer alguma coisa errada, ele vai processar isso aqui, vai fazer o PostKit message e retornar 0. Caso isso não aconteça, então ele vai passar aqui, vai ignorar tudo e vai para return. Vamos utilizar a função def window proc. Então vamos definir esse processamento dessas mensagens e esse é o básico para essa função. Então esse é o padrão para essa função. Eu vou pesquisar mais a fundo depois sobre essa função e eu vou estar postando para vocês aí mais detalhadamente. Então, a princípio, vamos ficar por aqui, nós vamos nos prender muito aos detalhes. Vamos só agora passar os mesmos parâmetros que tem a nossa função, nós vamos passar para essa segunda função aqui. Então, essa parte é fácil. Pronto, tudo ok. Aparentemente nenhum erro, pelo menos ele não acusou de nenhum erro aqui de sintaxe. Vamos criar agora a nossa classe para representar. Nós vamos, na verdade, criar uma classe para representar a nossa janela. Então vamos dizer que essa janela vai ser do estilo tal. Vamos dizer que a cor de fundo dela é assim, assado e tal e tal. Então o nome dessa classe é WND class x. Então vamos definir aqui nossa variável wc e o nosso handler também hwnd, que virá representar a nossa janela. Lembrando aqui que esse handler, depois você vai estar percebendo que esse handler pode significar muitas outras coisas. Então é como se ele fosse um ponteiro para uma caixa de diálogo
como, por exemplo, um message box, ou um input box, ou text box, você que escolhe o jeito que você quer chamar. Pode referenciar um botão também, então a gente vai utilizar muito esse handler para armazenar as referências para a janela e qualquer outro tipo de objeto do sistema. Então a gente já declarou as nossas variáveis e agora nós vamos precisar fazer o seguinte. Antes de começarmos, vamos ter que registrar nossa classe. Então, register register class, deixa eu ver se já é o suficiente. É isso mesmo. Vamos só passar o endereço de WC, porque quando a gente terminar de dizer opa. Ah, tá. Não é X, é W. Aliás, não. É porque eu utilizei a função errada. Que teria que ser X. Não, só ver. Aqui vocês me desculpem que às vezes acontece essas coisas, mas é porque é muita função, muita variável, muito tipo de objeto que para você gravar tudo fica meio difícil. Aliás, deixa eu ver se foi porque eu digitei o nome errado. Register class. Deixa eu ver se é assim. Acabei fazendo besteira aqui. Então é X. Opa, agora sim. Agora o nome da nossa função está correto. Então, terminada essa parte, nós declaramos nossa classe, registramos. Agora vamos definir as propriedades dela. Então, WC. A primeira propriedade que a gente vai definir é uma das mais fáceis de você atribuir o valor, que é o CBSize, que simplesmente a gente vai utilizar o sizeOf WND class X, que é o tamanho em bytes que essa classe vai ocupar. Mas antes disso, vamos ter que zerar a memória, porque a gente não vai estar definindo o valor de todos os membros dessa classe. Então vamos zerar, que é para a gente não ter comportamentos inesperados na nossa aplicação devido a esses parâmetros. Porque não sei se vocês já perceberam, mas quando você declara uma variável e você não atribui o valor, ela recebe o valor máximo. Na verdade, fica como se fosse o valor máximo que essa variável permite. Então ela não fica como padrão zero. Então você tem que iniciar ela como zero, então usar essa função para zerar a memória. WC, o tamanho será sizeOf, de novo, WND class X. Finalizando essa parte, vamos para a próxima. Então vamos continuar aqui. Próxima que a gente vai definir é o cursor, que é igual a load cursor. Então nós vamos carregar o cursor, dar um load nele. Vamos passar a instância do aplicativo, o qual vai esse cursor vai estar funcionando. Então, e o nome do cursor? O nome do cursor já sei de qual que é DC underline arrow. Já vai carregar o meu cursor padrão, que é esse da seta. Vamos agora definir também a cor de fundo. Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar color window underline window. Isso. Só que tem um porém, esse color underline window a gente vai ter que converter para HBrush, que é
o tipo dessa variável. Então, hbrush, pronto, a gente fez a conversão de tipos. wc. O nome da nossa classe agora. Então, o nome da nossa classe, class name, que é o que a gente vai utilizar para a gente achar essa classe e criar nossa janela. Então, já criou nossa classe, vamos definir o nome dela para janela. Janela. Extens. A gente vai utilizar o nosso parâmetro aqui para referenciar. Veja que a gente já digitou um bocado de código e ainda não chegou a parte de a gente visualizar a janela. Mas depois dessa aula eu vou estar ensinando como fazer o encapsulamento desses dados para que você possa só simplesmente declarar uma variável janela do tipo janela, e aí ela vai mostrar sozinha na sua aplicação. Então aqui a gente vai definir um ponteiro para a nossa função aqui, windowproc. O nome disso é delegate. Então eu acho que aqui já é o suficiente. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Background, class name, instância. Esse aqui já foi definido. Background também, cursor. Faltou nosso style. Nosso style é o seguinte. Deixa eu pesquisar aqui. VRedraw. Opa, class style. Então a gente vai utilizar esses dois class style aqui. Vertical e horizontal. Então a gente vai fazer o desenho na horizontal e na vertical. Então significa que a nossa janela posteriormente nós vamos utilizar para poder desenhar, se a gente quiser. Então, o estilo da janela é esse. E vamos utilizar os dois parâmetros em união, em comum acordo. Feito essa parte, só que a gente precisa agora criar a nossa janela. Nós já registramos nossa classe, já está armazenada na memória. Então a gente vai precisar fazer só isso. Handler. Vamos pegar um ponteiro para a nossa nova janela. Então, create window x. Então aqui o nosso primeiro parâmetro vai ser nulo ou zero, tanto faz. A classe que nós utilizaremos para, como se fosse um tipo de dados que nós vamos utilizar, que no caso aqui é a janela. Nós já declaramos antes. Tem que ser com o mesmo nome, não se esqueça disso, tem que ser com o mesmo nome. Aqui será o nome da nossa janela. Então, aqui eu vou colocar aqui tutorial em API. Vou botar um vírgula aqui. Opa, esqueci do último. Nesse parâmetro aqui dwStyle é o seguinte. Se a gente pesquisar aqui overlapped window, deixa eu ver se eu acho ele aqui logo de cara. Aqui. E você pode ver aqui que esse overlapped window significa que a nossa janela ela vai ter tudo que a gente vai precisar, né? Então ela vai ser igual essa janela aqui do Visual Studio. Então ela vai ser completa, igual esse diálogozinho aqui. Então ela vai ser exatamente assim. Então a gente copia aqui. Vamos definir nosso parâmetro. O próximo será a posição da nossa janela. Então vou colocar aqui a posição vai ser 100. 100 na horizontal, 100 na vertical, no eixo X e Y. A altura e a largura eu vou definir como 600. Opa, 600. Esses parâmetros aqui finais, ele não vai ter nenhuma janela a pai dele, então ele não vai ser filho de nenhuma janela.
Não vai ter menu também. A instância, nós já utilizamos ela várias vezes, então vamos simplesmente utilizar o parâmetro da função iMain. E por fim, nosso último parâmetro, que é nulo. Aparentemente aqui não tem nenhum erro. Vamos utilizar o comando show window. Então mostre a janela. Então vamos passar vamos passar o ponteiro, né, para ela, que é mais ou menos assim como funciona o nosso handler. Então a gente vai simplesmente agora ncmd show, que é o nosso parâmetro utilizado aqui. Então, mas você poderia especificar um valor qualquer aqui, que nas próximas aulas a gente vai estar vendo como é que a gente vai utilizar isso. Então, feito isso, tudo ok, não está postando nenhum erro de código. Execute o seu programa e vamos ver o que acontece. E você pode perceber que a sua janela já foi criada. Você pode movê-la, pode redimensioná-la à vontade. Você pode maximizar, pode restaurar, você pode minimizá-la e você pode fechar ela também. Então é isso aí, a gente vai ficar aqui nessa aula. E na próxima aula a gente vai estar encapsulando esses dados aí, ok? É isso aí, galera, até a próxima e tchau, tchau.